Oi gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre pessoas jurídicas, tá? Na verdade, quando a gente trabalha pessoa jurídica, a gente sempre coloca que é uma possibilidade de reconhecermos uma existência formal, né? Obviamente com personalidade jurídica, de um agrupamento, seja ele de pessoas ou um agrupamento no que tange a patrimônio, tá? Mas eu escolhi um conceito aqui para vocês e expus aí para vocês. Então, a pessoa jurídica é a entidade ou instituição que, por força de normas jurídicas criada, tem personalidade e capacidade jurídica para adquirir direitos e contrair obrigações. Então, a gente colocando isso, já fica claro que uma pessoa jurídica, ela poderá, obviamente, contrair obrigações, ou seja, ela pode contratar, não é? Se eu tenho uma pessoa jurídica e ela quer fazer um contrato, ela vai contratar. Inclusive, a gente pode falar depois, ou até agora mesmo, que a despersonalização da pessoa jurídica, ela obedece a tratos legais, não é? E é possível, né? Por exemplo, quando há fraudes, por exemplo, e a gente percebe que a pessoa jurídica ela foi mitigada na sua capacidade patrimonial e, a exemplo do que acontece, os sócios têm patrimônios que poderia arcar com as contratações, por vezes, se a gente admite fraudes e etc., né, algumas posições de desconsideração da pessoa jurídica, a gente tira essa personalidade jurídica, tá? Mas, a princípio, a pessoa jurídica, ela tem personalidade jurídica, tá bom? E pode contratar, assim como ela nasce, obviamente, a partir de decretos, de registro no cartório, e ela também se extingue, né? Que se a gente fosse fazer uma analogia, seria tal qual a morte da pessoa natural. Bom, vamos começar deixando claro que a pessoa jurídica, ela pode vir de uma coletividade de pessoas, né? Que é quando é intersubjetiva, quando acontece nas associações, nas sociedades, e pode vir também de uma coletividade de bens, né? Que é quando ela é patrimonial, a exemplo do que acontece nas fundações, não é? Então, quais são os pressupostos para a criação de uma pessoa jurídica? Primeiro, a vontade criadora. Não existe uma pessoa jurídica se não houver uma vontade criadora que lhe defira a existência. A coletividade de pessoas ou coletividade de bens. Por exemplo, se eu quero fazer uma associação, eu preciso de uma coletividade de pessoas. Se eu quero ter uma fundação, eu preciso disponibilizar bens alodiais. O que são bens alodiais? Aqueles que não tem nenhum gravame, são bens absolutamente livres para a fundação. E, obviamente, a finalidade ilícita. Eu não posso admitir, a lei, a legislação jamais deferiria a criação de uma pessoa jurídica que tivesse, obviamente, uma finalidade ilícita. Então, no início da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, ela vem como? Se for pessoa de direito privado, no registro do ato constitutivo, né? No cartório. Se for pessoa jurídica de direito público, decreto. Esse registro também pode ser na junta comercial. Aí é um trato que a gente vai ver com mais especificidade. Não agora na apresentação da pessoa jurídica, mas no avanço disso. Então, a gente sabe que o início da personalidade jurídica ela é formal e demanda um registro, tá? Nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno e temos as pessoas jurídicas de direito público externo. E temos as pessoas jurídicas de direito privado. Aonde a gente encontra cada uma delas? As pessoas jurídicas de direito público interno, a gente encontra no Código e está elencada a partir do artigo 41. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno, muito bem, público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e os demais entes, as demais entidades de caráter público criadas por lei, tá? Temos da pessoa jurídica de direito público externo no artigo 42 do mesmo diploma.
São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Além disso, temos as pessoas jurídicas de direito privado, que está no artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado, nos diz o artigo. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, ok? Então, o Código Civil nos apresenta quem são as pessoas jurídicas de direito público interno, quem são as pessoas jurídicas de direito público externo e quem são as pessoas jurídicas de direito privado. Bom, quando a gente fala de pessoa jurídica, na maioria das vezes as pessoas nos perguntam quais são as diferenças. Se a gente sabe que as pessoas jurídicas, elas são uma coletividade, né? Elas atuam a partir dessa coletividade, mas o que é que na verdade, em sua estrutura inicial, difere uma associação de uma sociedade, de uma fundação? Veja bem, gente, por que eu quis trazer para vocês essa tríade para analogia? Porque é muito comum essa pergunta. É fácil a gente perceber, até pela leitura da legislação, que quais são as pessoas jurídicas, direito público interno, externo, as direito privado, mas às vezes existe uma confusãozinha muito assim. Qual é a diferença de fato que eu tenho? Já que, por exemplo, tanto a associação como a sociedade é uma pessoa jurídica intersubjetivo, nasce de um agrupamento de pessoas. Bom, a associação, assim como a sociedade, ela nasce da união de pessoas. Agora, qual é a diferença? A associação, ela não pode nascer com o objetivo de ter ganhos econômicos, tá? Eventualmente pode acontecer que uma associação tenha ganhos e que possa ser reconhecido esses ganhos da associação, inclusive revertido em prol da associação, mas ela não nasce com esse intuito. Vou dar um exemplo: a associação das donas de casa. Então aquela associação, ela nasce de um agrupamento de pessoas e vai trabalhar em prol das donas de casa. A associação do bairro é muito comum, então acontece. Qual é a finalidade? A melhoria das pessoas que moram ali, pleitear junto aos órgãos públicos que as ruas sejam asfaltadas, coisas em prol daquela comunidade. Então a associação, ela é diferente da sociedade. As duas nascem do agrupamento de pessoas, saca? Só que a sociedade é deferida a possibilidade de fins econômicos, tá bom? Então vocês já não vão mais confundir isso. Tanto a associação como sociedade nasce de um agrupamento de pessoas, mas a associação não pode nascer com intuito lucrativo. E a sociedade, ela obviamente pode nascer, é deferida a ela que tenha intuito lucrativo, tá bom? Agora, a fundação, ela não se confunde com sociedade nem com associação, porque ela não nasce de um agrupamento de pessoas. Ela nasce de uma disposição patrimonial. Inclusive pode ser constituída em testamento. A Fundação Ayrton Senna. Então foi disponibilizado um patrimônio para que esta fundação existisse com a finalidade específica, inclusive tendo já a possibilidade de ser reconhecida alguém que vai dirigir, assumir a fundação. Mas a fundação, ela tem esse caráter diferenciado da associação, da sociedade, enfim, das outras pessoas jurídicas, porque a fundação, ela nasce com uma disponibilidade patrimonial. Então, o fundador pode ser por ato entre vivos, pode ser, como eu falei, por testamento também, né? O fundador, ele disponibiliza um patrimônio, tá? Ele disponibiliza um patrimônio e vai pleitear junto ao Ministério Público o deferimento, a aprovação do estatuto, da ata constitutiva, depois vai levar registro.
a cartorial essa fundação e ela vai acontecer a partir do que foi regido no seu estatuto, tá bom? Então vocês não vão confundir associação com fundação nem com sociedade, já entendendo que pessoa jurídica ela nasce do agrupamento ou de pessoas ou do agrupamento de bens e que está dividida na legislação e expostas a partir do artigo 41 do Código Civil, não é 41, que a gente vai ter disponibilizado quais são as fundações, o que é que a nossa legislação assim atende por fundação, tá? Beijo grande, fiquem com Deus.